O governo federal publicou nesta quarta-feira a medida provisória com as alternativas para recalibrar o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. As mudanças foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Entre os recuos do governo estão, por exemplo, a redução da alíquota de IOF de 0,95% para 0,38% nas operações de crédito realizadas por pessoas jurídicas e uma redução de 80% no imposto incidente sobre operações do tipo risco sacado. Em contrapartida, o governo vai aumentar a taxação das bets de 12% para 18%. Essa mudança vai incidir sobre as chamadas Gross Gaming Revenue, que é a receita bruta obtida pelas casas de apostas, já excluídos os valores pagos em prêmios aos apostadores. Enquanto isso, títulos de investimento que antes eram isentos de imposto de renda, como as letras de crédito imobiliário, as LCIs e as letras de crédito do agronegócio, as LCAs, passarão a ser tributados com uma alíquota de 5%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que com essas medidas será possível gerar aproximadamente 20 bilhões de reais. Vamos ouvi-lo. O que está em jogo nessa MP? A questão das instituições financeiras não afeta nada a vida da população. Equilibra o pagamento de tributos das instituições financeiras, corrige uma distorção de títulos isentos que está criando problema para a economia do país. Isso não vai afetar os setores, porque nós temos outras formas de resolver que não penalizam o Tesouro e a Receita, e a questão das bets, que nós estamos recuperando a proposta original do governo, que diante dessa montanha de recursos está sendo direcionada para uma atividade que não gera um emprego, né? Nós estamos recalibrando a alíquota na forma da proposta original. Eu penso assim, que com alguma explicação, vocês devem tempo de explicar, e fazer chegar ao opinião pública a verdade, né? Porque assim, está faltando um pouco de clareza assim, bet e BAN que nós estamos falando. E aí parece que você está afetando o dia a dia da população. Ao contrário, nós estamos isentando as pessoas que ganham até 5 mil, baixando o imposto de quem ganha das 5 a 7, mas nós temos que corrigir as distorções das contas públicas. Ministro, quanto vai arrecadar aquela pergunta original? O objetivo é aquele de 5%. Não, o pacote todo. Quantos bilhões? Sim. A meta que nós temos para o ano que vem é desde o que Mas a gente... esse ano não tem que corrigir o buraco lá do IOF? Quanto que vai ficar nesse ano de arrecadação a mais com esse pacote? Só vai ano que vem? As medidas por exigência da lei, eu tenho que compensar a queda do IOF com esse conjunto de medidas. Esse conjunto de medidas, esse ano, sim, ele atende a meta fiscal desse ano. Quantos milhões? Desculpa, Kernão. São 40 bi, ministro? Não, veja bem, eu tô para cumprir a meta desse ano, para mirar o sampo da meta desse ano, nós estamos negociando dividendos extraordinários com as estatais, a questão do PL do óleo, que é aquele perímetro adjacente ao que foi licitado, e essa questão que deve gerar alguma coisa, pouco menos de 20 bilhões de reais. E a repercussão, obviamente, foi imediata. Petistas como a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foram ao X, antigo Twitter, comentar essas mudanças. Tem uma arte aí com a declaração da Gleisi Hoffmann, produção. Vamos colocar na tela, aspas. E as propostas de medidas fiscais apresentadas pelo ministro Fernando Haddad aos presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota, lembrando que Davi Alcolumbre é presidente do Senado, Hugo Mota é presidente da Câmara dos Deputados, e aos líderes partidários, levam em consideração o cumprimento do arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso. Elas fazem importantes correções tributárias, principalmente no sistema financeiro, com justiça tributária e social. E antes de a gente chamar um entrevistado para ajudar a esmiuçar os pontos relativos a essas medidas e a essas mudanças, Wilson Lima, nosso repórter de Brasília, tem uma break news, tem uma informação urgente sobre uma urgência. Então solta a vinheta.
É exatamente isso, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde para você que nos acompanha aqui no canal BMC News e também em O Antagonista. O seguinte, de fato, essas mudanças que foram apresentadas por Fernanda Haddad não agradaram ao Congresso Nacional. Tanto é que agora há pouco, coisa de 5 minutos, a gente estava inclusive aqui terminando o roteiro do programa, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele confirmou que vai pautar isso para a próxima semana, aquele projeto de decreto legislativo que susta as mudanças feitas pelo governo federal no IOF, ou seja, não adiantou Fernando Haddad apresentar uma medida provisória, essas medidas que foram, como você falou agora há pouco, Felipe, que foram apresentadas nessa MP não agradaram, e é uma sinalização clara de que pode ter uma derrota, porque nós já vínhamos adiantando, inclusive aqui no meio-dia em Brasília. Houve chiadeira da bancada ruralista, houve chiadeira da oposição e tem chiadeira, inclusive, de partidos da base aliado do governo Lula. O grande problema, Felipe, é que eu já trocando mensagem com alguns líderes da Câmara, eles me falam o seguinte, o problema não é necessariamente a MP, o problema é que o governo não apresentou nenhuma medida de corte de gastos. E isso não era o jogo combinado naquela reunião de domingo passado, que foi realizada entre o Haddad, o Hugo Mota e também o Davi Alcolumbre. Então, meu caro Felipe Moura Brasil, a informação é essa. Semana que vem vamos ter votação do projeto de decreto legislativo que acaba com essas mudanças do IOF. E só para encerrar, para entregar para ti, tem um detalhe curioso nessa história. É que o PDL é de autoria do tenente-coronel Luciano Zucco, que é integrante da oposição. Ou seja, se prepara aí um clima terrível para o governo federal nessa segunda semana, nessa terceira semana de junho. Valeu, Wilson Lima, pela informação urgente. Para nos ajudar a entender essas mudanças, estamos com o analista de mercado Jason Vieira, aqui no meio-dia em Brasília. Jason, boa tarde. Queria saber o que você destaca a respeito desse pacote do Fernando Haddad que está dando o que falar. Bom, destaque basicamente é que o governo não consegue operar via redução de gastos e sim pelo aumento de receita. Esse talvez seja o grande problema no curto prazo. A questão do IOF, buscar um imposto de caráter regulatório e não arrecadatório, também é outro problema que traz todas as discussões de Congresso. Há nitidamente por parte do governo a tentativa de se buscar recursos para se alterar nesse momento a tabela do imposto de renda, obviamente só a base da tabela do imposto de renda, não é uma correção como deveria acontecer da tabela do IR, que há anos deveria estar acontecendo. Mas, óbvio, duas discussões extremamente pertinentes que não podem ser feitas em momentos errados. Discussão de tabela IR quando você tem um problema fiscal e discussão de mudança da meta de inflação no momento que a inflação está alta. Perdão. Só uma questão a respeito dessa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a gente ouviu. Ele tenta se defender ali das críticas, dizendo que ficam falando como se toda a população fosse ser atingida por esses impostos na prática, embora ele evite a palavra. E, na verdade, são só bets e bancos, me parece, que ele citou. Não há aí um comprometimento com o bolso do cidadão, da classe média, mesmo que não diretamente. Como você avalia? É óbvio que tem impacto no cidadão. A questão do risco sacado, são pequenas e médias empresas que normalmente se utilizam desse desconto. Para explicar para a população o que é o risco sacado, é quando você tem o seu negócio e recebe via cartão de crédito e você faz a antecipação e você paga uma taxa. Essa taxa tende a aumentar agora, colocaram simbolicamente 0,08, não sei o que, mas no fim, no acumulado, é um custo a mais que já tem uma taxa de juros muito elevada, e se você depender única e exclusivamente do setor bancário, o custo fica mais elevado ainda, por isso que você tem os FDICs, você tem todos esses instrumentos que são alternativos ao sistema bancário. Então não, o crédito privado vai ser afetado. Nós temos também a questão das bets. Bets tinha que ser taxado muito mais, é estranho ter sido taxado só 18%, que qualquer coisa nesse sentido, que são equivalente a impostos apegados em qualquer outro lugar do mundo, é muito mais elevado, mas o governo, por outro lado, acabou cedendo a um lobby e mantendo o das bets de 12% a 18%. Ou seja, há sim uma elevação de custos e nós sabemos que normalmente essa elevação de custos é transferida à população, então não adianta o governo tentar se isolar e novamente utilizar o sistema financeiro, os bancos ou coisa parecida, como se fosse o bode expiatório mais uma vez do cenário.
Muito bem, vocês estão vendo que Rodolfo Borges também está aqui no estúdio, mas o Wilson Lima quer começar a fazer uma pergunta participando também dessa conversa com o Jason Vieira. Diga, Wilson. Boa tarde, Jason. A impressão que me deu depois dessa medida provisória é que o governo tenta literalmente cortar gastos, aumentando outros gastos. Você também teve essa impressão, não? Ele, na verdade, não está tentando cortar gasto nenhum, na verdade, né? Ele está tentando... é, Ele está tentando buscar, ele está desesperado pela questão eleitoral. Os números do Lula são, assim, historicamente muito ruins. Neste período do ano, se nós formos considerar que nós estamos já há poucos meses do processo de descompatibilização dos futuros candidatos à presidência, a governo de estados, deputados ou coisa parecida, nós estamos chegando numa situação em que, matematicamente, o Lula não consegue se reeleger, então ele precisa de uma bala de prata, a bala de prata seriam esses R$ 5.000, mas não se discute o cerne da questão, que é a redução do tamanho do Estado. Na verdade, às vezes não é nem só uma questão de redução do tamanho do Estado, é a ineficiência da máquina pública. Esse talvez seja um dos maiores problemas do Brasil. Dinheiro carimbado, mal carimbado, não tem um plano nacional da educação, não tem um plano nacional de gastos públicos, não há uma reforma administrativa no caminho, nada nesse sentido. O governo ele só se pauta pelo aumento da tributação e aí reclama quando os memes chamam de taxade, nem taxa grosso ou coisa parecida, e no meio do caminho a gente vê o STF pautando pelo possível processo de censura das redes sociais. Rodolfo Borges tem uma pergunta rápida para a gente encerrar. Diga, Rodolfo. Jason, diante desse fato de que não consegue cortar gasto, o governo tem apelado para esse discurso da justiça tributária. O que você acha sobre esse discurso de justiça tributária? A justiça tributária vem no sentido de você buscar uma tributação mais justa para todos. Ou seja, essa faixa inicial que nós temos aí de tributação que está problemática, que pode ser aumentado para 5%, na verdade você tinha que haver uma revisão da tabela do IR inteira. Ele só quer pegar uma faixa porque é a faixa que eleitoralmente para ele vale mais a pena. Então não é justiça tributária, várias coisas ali no meio. Por exemplo, eu sou da indústria de fundos, eu sou aqui sócio e economista-chefe da Asset. Para mim, a tributação da LCIs e LCAs, para mim, seria uma boa, se eu fosse pensar assim, porque reduz a competitividade desse modal de investimento e aumenta, para mim, a competitividade. Mas eu não penso dessa maneira, eu não penso por esse aspecto. Eu penso que sim, o governo está de novo buscando via receita e não via despesa e, pior de tudo, conjuntural e não estrutural.